As pesquisas têm mostrado que o Lula, depois de passar por 2023 com uma certa estabilidade, parece que chegou a hora do povo dizer: peraí, Lula, é só isso que nós temos para esperar do seu governo? Eu sei, para a gente que olha aqui e conhece a história do Brasil, vai falar: poxa, mas o Lula sofreu uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, assumiu um governo destruído, está tentando reconstruir, mas só que lá na ponta as pessoas têm uma expectativa, né? Não significa que não compreendam tudo isso também, uma parte, mas tem uma expectativa. E aí vão fazer a feira, vão fazer o supermercado e a economia deu uma melhorada, o PIB cresceu, mas e os preços de comida? Subiram um pouquinho agora no começo do ano. Então, o Lula precisa dar mais respostas, trazer mais. Porque a aposta do Lula foi estabilidade, as empresas voltam a investir, gera emprego, só que isso demora, gente. Isso tem uma maturação. E é uma melhora que é gradual, é passo a passo. Não é aquela melhora assim que você sente de repente, que veio, por exemplo, quando o Bolsa Família subiu para R$600 e mais aquele extra por filho. Isso teve um impacto forte. Mas e fora isso, o que o Lula vai anunciar em 2024? O que ele pode fazer? E aí, a economia vai definir muita coisa também aqui na eleição de São Paulo. Porque se a sensação de bem-estar econômico ou de diminuição do mal-estar, né, ficar forte em São Paulo, isso vai ajudar o Boulos certamente. Se não, vai ficar a máquina da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, asfaltando rua para tudo que é lado, né? E com aquela ideia: olha, o Boulos ninguém sabe o que vai ter, eu já sou o prefeito mesmo, votem em mim. Ele vai apostar nessa ideia e no bolsonarismo, né? Assustar. Do outro lado é comunismo, é invasão e tal, né? Então essa é a disputa que a gente vai ver em São Paulo. E por que é tão importante São Paulo? Vamos lá. Você está falando muito de São Paulo, é eleição no Brasil inteiro, de fato. Mas vamos olhar o mapa de como é que foi a votação no Brasil em 2022? Esse aqui é o mapa, esse aqui já é bem conhecido, né? Essa faixa bem vermelha, que foi onde o Lula teve bastante voto, ou pelo menos foi majoritário, do Pará para o Nordeste, passando por Maranhão, Piauí, Ceará, os estados do Nordeste, norte de Minas. Olha uma mancha vermelha ali no Rio Grande do Sul, é interessante notar, né? Metade do Rio Grande do Sul quase votou no Lula. E uma mancha aqui também em São Paulo, hein? A grande São Paulo votou no Lula, né? Então, quando a gente olha para o mapa eleitoral do Brasil e o Bolsonaro forte no Centro-Oeste e no Sul, não tenha dúvida que o Bolsonaro vai eleger prefeitos nessas duas regiões. Centro-Oeste, Paraná, Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, bolsonarismo vai sair super fortalecido de novo. Então, aonde que dá para o Lula conter o bolsonarismo e recuperar terreno na eleição municipal? Eu diria que é em São Paulo e no Rio de Janeiro. É aí que tem uma disputa que, mesmo que o Bolsonaro ganhe várias capitais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, se o Lula e o campo democrático conseguirem derrotar o bolsonarismo em São Paulo, no Rio, Niterói, na Grande São Paulo, no ABC, em outras cidades do Rio de Janeiro, Minas, mas principalmente São Paulo e Rio, equilibra o jogo. Ou seja, você empurra esse tabuleiro com um pouquinho mais de vermelho, olhando para 2026. Então, São Paulo é estratégico e é fundamental, também pensando no mapa político do Brasil, porque é aqui que pode haver uma recuperação de terreno para o campo progressista. Por isso que essa disputa é tão importante, né? Tem essa centralidade. De outro lado, o que atrapalha? O que atrapalha é que o modelo que o Lula adotou, e a gente entende, porque o Lula foi eleito com uma frente ampla, com apoio do centro, e sem esse apoio não teria vitória, ganhou por 2 pontos numa frente ampla, com apoio de setores moderados. E o Lula reconhece isso, e por isso que negocia, e por isso que tem composição no governo. Isso é realismo. De outro lado, a contradição. Então ele depende desses setores para ter estabilidade, para derrotar o bolsonarismo, para fazer os ajustes que precisam ser feitos. De outro lado, esses setores são tão moderados que puxam o governo para baixo, travam o freio. E aí a gente viu todo o debate sobre arcabouço fiscal. Então o Haddad é o interlocutor junto a esses setores que dizem: a gente apoiou o Lula, mas tem que ser com arcabouço fiscal, déficit zero, não pode ter muito investimento do Estado, né? E cada vez que o Lula tenta sair desse roteiro, pancada em cima. Vocês estão vendo o que está acontecendo no debate sobre a Petrobras. A Petrobras, do golpe do Temer para cá,
priorizava distribuir lucro para os acionistas. Não investir em novas refinarias, não investir no Brasil. Dava lucro, distribuía para os acionistas. Mudou a gestão da Petrobras e agora decidiram, não vamos distribuir os dividendos em boa parte, vamos reinvestir na companhia. E aí é uma gritaria, o mercado se rebela, os setores da mídia se rebelam e mostram para o Lula, você tem limite aqui. Você tem o nosso apoio contra o bolsonarismo até um certo ponto. Se tentar mexer na economia, pancada em cima. Esse é o limite e a contradição do governo Lula. Ele tem que ter uma frente ampla para se sustentar, mas essa frente ampla enfraquece o Lula, né, perante setores populares que precisam da economia girando mais rápido, precisam de mais investimento, precisam de mais emprego, precisam de melhoria econômica. O Lula está enfrentando essa contradição. Como é que você escapa dessa contradição? Né? Pelas brechas, pelos programas sociais, que em boa parte já foram feitos em 2023. O André Singer, que é um dos maiores estudiosos do fenômeno do lulismo, professor da Universidade de São Paulo, ele tem uma tese, né, tem um conceito, que ele diz que o Lula representa no Brasil o que ele chama de reformismo fraco. O que é isso? É um reformismo que não entra em choque com os setores da elite. Pelo menos não propõe rupturas. Propõe negociação, né? Sempre uma coisa gradual. Então, por isso que ele chama de reformismo fraco. E foi assim nos 2 primeiros governos do Lula. Só que ele diz, agora, nesse terceiro governo do Lula, é um reformismo fraco em câmera lenta. Até o André Singer deu uma entrevista para a Folha de São Paulo explicando esse conceito. Então, o que é aqui? Ó, e ele diz que é o arcabouço fiscal, que é essa regra que trava os investimentos, trava a capacidade do Estado fazer a economia se acelerar mais, é o que transforma o governo do Lula num reformismo fraco, que já era, agora em câmera lenta. Então, além de fraco, em câmera lenta. E diz o próprio André Singer nessa entrevista, isso gera dificuldades políticas no ano eleitoral. E isso é que está fazendo aquela curva do Lula em São Paulo diminuir um pouco. E pode trazer dificuldades para o Boulos. Então, eu acho que nos próximos meses a gente vai ver o Lula agindo para forçar um pouco e abrir novas brechas aí, porque senão corre o risco de perder na eleição municipal e aí pode trazer dificuldades seríssimas para a sustentação política a médio prazo para o governo dele. E aí, essa contradição está estabelecida. Ainda assim, eu acho que o Lula tem condições e tem dados econômicos positivos para trazer, só que a gente entra num outro debate. É uma melhora econômica que não é estrondosa, que é tênue, então teria que ser melhor explicada para a população. Isso não está sendo feito, e ao contrário, a gente vê um bombardeio de informações ruins que acabam anulando os ganhos que poderiam ver de um certo bem-estar ou de uma diminuição daquela situação econômica penosa que vinha dos anos Bolsonaro. Em 2023, a população até reconheceu isso. Olha, melhorou um pouco, melhorou um pouco. Aí vem 2024, mas melhorou um pouco e vai ficar só nisso? Acho que nesse ponto que nós estamos. Melhorou um pouco, mas vai ficar só nisso, Lula? E, ao mesmo tempo, o bombardeio de informações que vem do bolsonarismo e vem também de setores, vem do Ciro, né?